Segundou aqui na IPP TV, segundou aí com você também. Seja muito bem-vindo ao Tudo Mais, que está começando agora. Que bom ter você aqui com a gente, que bom ter você acompanhando a nossa programação, que começa logo cedo, né? Afinal, somos uma TV 24 horas no ar, então temos muita programação especial para você. Então, pode chegar mais. Chegou agora? Seja muito bem-vindo. Já está aqui? Se achegue. Senta aí, pega um cafezinho, toma e nos acompanhe nessa programação. Hoje, aqui no Tudo Mais, nós vamos falar sobre como organizar as nossas emoções com o pastor Tiago Henrique. Então, o tema tá bom, tá muito bom. Eu convido você a continuar. Mas agora nós vamos para a nossa frase do dia, para a gente meditar, né? Para a gente refletir. Tome cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Essa é uma frase de Charles Spurgeon e nós estamos aqui agora falando sobre emoções, falando sobre muitas questões que nós vamos abordar hoje no programa. E essa frase, eu acho que ela veio assim direitinho com o que nós iremos conversar hoje. Então, fique, ainda dá tempo de você chegar, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares para que eles participem também hoje do Tudo Mais. E claro, né, o nosso Viver Bem Mais de hoje, o nosso quadro, nós estamos com a nossa nutricionista Mariana Sanaiotti. E ela vai falar hoje de uma questão que é muito comum, que é a gordura no fígado, gente, a esteatose hepática. Então, é um tema importante, é um tema fundamental e ela vai abordar essa questão. Então, preste atenção. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre esteatose hepática não alcoólica. Esse tipo de esteatose, ela nada mais é do que o acúmulo de gordura, geralmente triglicérides no fígado, que pode gerar diversos danos, lesões nesse órgão e consequentemente gerar outros problemas no nosso corpo. Visto isso, nós temos algumas estratégias nutricionais que podem auxiliar a eliminar essa gordura. Dentre elas estão a dieta mediterrânea, muito conhecida, que ela é rica de legumes, verduras, legumes e alimentos integrais, oleaginosas como castanhas, ricas em peixes, azeite, óleos vegetais e o consumo reduzido de doces, produtos industrializados, carne vermelha, geralmente umas 2 vezes por semana, e o consumo de ovos, que também são limitados para 4 vezes por semana. Além disso, a vitamina E também é uma grande forma de estratégia para auxiliar, porque ela é um excelente antioxidante e ela pode ser encontrada em óleos vegetais, em oleaginosas e leites e derivados. Lembrando que os leites e derivados devem ser consumidos em pouca gordura, então não consumir aqueles que são integrais ou aqueles que são amarelos, geralmente são os que contêm mais gordura e nesse momento nós estamos evitando. Então, sempre semi ou desnatado e sempre priorizar os queijos mais brancos. E por último, o ômega 3, o nosso óleo insaturado, ele é excelente auxiliador no combate desse acúmulo de gordura no fígado. E ele pode ser encontrado em óleos vegetais, em sementes, em peixes e nas nozes. Lembrando que ele também pode ser suplementado na dieta, dependendo do caso do paciente. Só que isso é uma estratégia mais individualizada que deve ser conversado com o nutricionista e com o médico. Olha só que legal, né? É sempre bom a gente poder contar com profissionais que nos auxiliam, que nos ajudam, né? A cuidar ainda mais da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? E agora eu quero falar do nosso parceiro Finger Móveis Planejados, é isso mesmo? Você que está aí com planos de investir na mudança, né, da sua casa, em novos móveis, mas aí você quer alguns sob medida. E aí, o que fazer, né, quando a gente tem uma meta, um plano e precisa ser daquele tamanho, daquela espessura? Pois é, você pode contar com a Finger Morumbi, eles que são especialistas focados em oferecer um melhor produto para vocês, com qualidade e, claro, né,
aquele atendimento personalizado, onde você vai conseguir ter um móvel que vai te agradar tanto na qualidade, como também na beleza, na proposta que você tem aí para o seu ambiente. Quer conhecer um pouquinho mais dessa empresa? Então vem comigo e vamos até a sua fábrica. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Ah, gostou, né? É só entrar em contato com as tarjas aqui, ó. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi, WhatsApp tem também, é 011 99018 7891. Pensou em móveis planejados? Pensou em Finger Morumbi? Olha só. E agora nós vamos até a França. Eu tenho uma vontade de conhecer a França, mas imagine você poder conhecê-la com uma outra perspectiva. Nós vamos agora com o missionário Júnior Damasceno e ele vai nos falar um pouquinho sobre o trabalho missionário que acontece lá. Semana passada, nós fomos até lá também e vimos a parte 1. Agora nós vamos conhecer a parte 2 desse projeto que também continua acontecendo lá. Existe uma cidade muito linda aqui na Costa Basca, chamada Saint-Jean-de-Luz. E quando eu visitei essa cidade pela primeira vez, eu fiquei pensando que seria muito bom ter um local para estudar a Bíblia aqui. Aí eu fui ver a Mireia, porque a Mireia mora na cidade de São João de Luz. E começamos então um grupo de estudos da Bíblia na casa da Mireia. Éramos 4 a princípio. Nós começamos as reuniões aqui na casa da Mireia em 2012, quando chegamos aqui no País Basco, e este ano a gente decidiu estudar a primeira epístola de Pedro. Pourquoi devons-nous être pleins d'espérance? Donc au départ, il va dire que nous pouvons être pleins d'espérance parce que Dieu en Christ nous a rachetés justement pour que nous ayons une espérance vivante. Donc notre espérance ne dépend pas si on est en vacances, ne dépend pas si nous habitons au Pays Basque ou pas, ne dépend pas si nous sommes pauvres ou riches, ne dépend pas de la couleur de notre peau, ça dépend tout simplement, selon Pierre, ou selon l'Évangile, de notre appartenance au Seigneur. Et nous dépendons entièrement de son œuvre. On appelle ça la grâce. Dans toute son épître, il va parler de ça. Et dans un premier temps, il va vraiment parler de ça. Dans un deuxième temps, il va parler à ces gens qui sont en dispersion, qui peuvent tout à fait être en dispersion et vivre en sainteté. C'est-à-dire d'avoir comme but dans la vie d'être de plus en plus proche du Seigneur, de l'appartenir tout simplement. Mon témoignage de chrétien, c'est que cette parole est une parole vivante, est une parole qui sauve. Il faut en prendre la décision, il faut faire ce pas. Si nous acceptons
avec l'humilité nécessaire, et c'est peut-être là qu'est le premier pas et qu'il est difficile. Mais si nous acceptons de tourner notre regard vers Jésus-Christ et sa parole, prendre la Bible en main et vraiment ne pas la lâcher, mais regarder, simplement chercher à comprendre quelques versets, eh bien, cette parole vient nous habiter, non pas pour nous posséder, mais pour nous libérer. Je témoigne que cette parole a changé ma vie et m'a donné le courage et la force de changer beaucoup de choses, de dénouer des situations très mêlées et d'entreprendre. Voilà. E conhecendo uma pessoa muito interessante que teve uma experiência de morte cerebral e de várias semanas, e antes disso ele ficou dois meses em coma. Um homem que conheceu o mundo de negócios e de artistas e esportistas da França. O livro dele foi também feito um DVD da história dele, que ele é uma pessoa que comparece na TV nacional e que compartilha do milagre que Deus fez na vida dele. Quand je suis sorti du coma, un médecin est venu s'asseoir sur mon lit et m'a dit « Monsieur, quand vous raconterez votre histoire dans 2 ans, personne ne vous croira. » Ça a été difficile d'écrire ce livre parce que j'avais de gros problèmes de mémoire. Mais à un moment, j'ai dit au Seigneur « Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi je suis vivant? Pourquoi les enfants meurent et pourquoi moi je suis vivant ?» Et le Seigneur m'a dit « Tu dois apprendre à dépendre de moi pour tout. Tu dois apprendre que je suis près de toi et que c'est moi qui décide de ta vie. » Et alors j'ai reçu une prophétie où le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu vas me servir, tu vas aller raconter sur les plateaux de télévision, tu vas aller raconter aux médecins ce que j'ai fait pour toi. » Aqui é muito comum esse conceito de missões urbanas, de se envolver com algo na sua cidade. No norte da França, eu e minha esposa sempre tocamos na orquestra da cidade, eu fiz teatro secular e cantei também. E aqui no País Basco, eu moro a 1 minuto do conservatório, o maior conservatório da região. Eu fui lá, perguntei se podia estudar como adulto, eles falaram, só tem que passar um exame, cantar diante de um júri. Le conservatoire Maurice Ravel porte le nom d'un grand musicien français connu dans le monde entier, Maurice Ravel, qui est né à Saint-Jean-de-Luz, plus exactement dans la petite ville de Cibourg. Alors ce conservatoire Maurice Ravel rassemble 1700 élèves. 1700 élèves sur toute la côte basque, de Bayonne à Biarritz, en passant par Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. C'est un grand privilège pour moi d'être directeur de cette maison, parce que je travaille avec une équipe d'artistes enseignants de très haut niveau et nous avons la chance d'avoir aussi un orchestre, l'orchestre régional Bayonne-Côte Basque, au sein de ce conservatoire. C'est une belle opportunité pour les élèves, qu'ils soient jeunes, plus grands, adolescents ou adultes, de venir dans cet établissement. J'ai grandi dans une famille chrétienne catholique dans le sud-ouest de la France. J'étais une enfant très solitaire et je me sentais pas mal exclue. Je croyais en Dieu quand j'étais petite et je parlais pas mal à Jésus, mais vers l'âge de 9-10 ans, j'étais très mal dans ma peau
Et j'ai décidé de lui tourner le dos à cette époque-là de ma vie. Et après, je suis rentrée dans un schéma d'autodestruction. À l'âge de 15-16 ans, je suis partie de chez mes parents, j'ai continué mes études, mais j'étais interne. Et là-bas, j'ai ressenti l'appel de Dieu au plus profond de moi-même. Je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Et quand je suis revenue, j'ai ressenti le besoin de retourner au culte et de lire la parole de Dieu. L'année dernière, j'ai décidé de me faire baptiser. J'ai fait la préparation au baptême avec Junior. En novembre dernier, j'ai ressenti l'appel de Dieu pour me faire former à devenir missionnaire. Et en y repensant, c'est extraordinaire parce qu'il y a 8 ans de ça, j'étais dans ce même village, dans le Pays Basque, et je dormais dans la rue. A festa de Baiona é uma festa que reúne, às vezes, 2 milhões de pessoas na rua. E é o início das grandes festas, das grandes touradas de Baiona que acontece no verão. E as pessoas vêm para ouvir música e para conversar com a gente. Então foi nessa ocasião que nós ficamos conhecendo o Brice. Donc je suis parti à Paris pour des raisons professionnelles et académiques puisque j'ai fini mes études et donc j'ai travaillé sur Paris. De là j'ai rencontré une personne qui s'appelle Gabriel qui m'a donc dans une salle de musculation qui a commencé petit à petit à me parler de Dieu, à me parler de la foi, de sa paroisse. Et donc tout de suite c'est vrai que j'ai adhéré à ce qu'il m'a dit, ça m'a paru évident. Et donc, accueilli dans cette église très très bien et c'est quelque chose qui m'a réconforté dans ma vie de tous les jours. Donc ensuite un jour donc pendant les fêtes de Bayonne et donc j'étais perdu, j'avais perdu mes amis, je ne savais pas trop où j'allais et donc je suis tombé sur la halte des pasteurs et donc j'ai été tout de suite j'ai fait la connaissance de Junior. E donc qui m'a invité a venir prendre un verre avec eux. Na verdade, o Bar do Pastor, Alta du Pasteur em francês, foi uma iniciativa de 3 igrejas evangélicas da região, dessa região sul da França. E nós tínhamos então um local onde as pessoas podiam vir quando elas estavam cansadas para beber algo, um bar exatamente sem álcool, hein? Claro. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Dieu pour la vie de Junior. Et aussi à remercier Junior personnellement pour sa gentillesse, sa disponibilité parce que souvent on se revoit, on prie ensemble, on fait des études bibliques, on participe. D'ailleurs j'ai même fait une pièce de théâtre avec Junior pour Noël, donc Junior a eu l'honneur de me faire participer dans cette pièce. Extremamente interessante de ver como pessoas completamente diferentes estão se encontrando na casa da Mireia às quintas, às 2 horas da tarde. Nessa ocasião nós encontramos a Katrina, ela veio à reunião e que surpresa agradável para a Katrina de saber que ela conheceu o Olivier e a Annie. 2 grupos diferentes estão se encontrando nessa casa. O meu objetivo é que outras pessoas da igreja possam começar grupos de estudos da Bíblia em outras cidades da Costa Basca e, quem sabe, também no interior do País Basco, onde não existe nenhum trabalho evangélico. A Mireia Morat, a senhora que nos acolhe aqui nesta casa, ela tem um testemunho muito lindo. Ela foi batizada ano passado pela nossa igreja em Biarritz e eu gostaria que vocês ouvissem o testemunho desta senhora. Il y a environ 30 ans, j'habitais en France et j'étais quelqu'un d'une situation comme tout le monde. À part que j'avais beaucoup de soucis de tous ordres, matériels, moraux. J'étais dans une situation très triste avec mes 3 enfants. Et un jour, alors que j'ai perdu mon enfant, il était très malade et un jour a frappé à ma porte une missionnaire suédoise qui m'a apporté une Bible. Et par la suite, j'ai connu 2 autres jeunes filles suédoises qui ont été des étoiles dans ma vie. Elles m'ont dirigée vers une église. Il y a 6 mois, j'ai demandé le baptême.
Et c'est Junior qui m'a baptisée dans l'océan. J'ai demandé à Junior de m'enseigner la Bible personnellement. Et par la suite, cet entretien individuel est devenu un groupe de maison qui s'est agrandi. Et aujourd'hui, il y a très peu de place pour de nouveaux arrivants et je m'en réjouis parce que nous allons devoir pousser les murs. Et pour le Seigneur, je voudrais que ce soit une grande maison accueillante. Et aujourd'hui, j'aime le Seigneur plus que jamais. A gente tem ouvido falar do avivamento da igreja no Brasil e imagino que essa igreja que está se avivando, crescendo, vai querer enviar missionários, inclusive aqui para a França. E eu espero que antes de enviar um missionário aqui para a França, esse missionário tenha consciência de que vindo para cá, ele vai precisar se formar, ele vai precisar falar bem a língua francesa, conhecer a história da França, conhecer a cultura, riquíssima cultura da França. Nós precisamos de missionários aqui, mas precisamos de missionários que estejam dispostos a passar tempo, a gastar tempo aqui, não vir somente como por alguns meses e voltar para o Brasil dizendo que foi missionário aqui na França. É preciso passar tempo, porque você não tem como conhecer a cultura, conhecer o país, conhecer o povo sem passar tempo. Moramos numa região que precisa de missionários. Venham para o País Basco, mas venham preparados, dispostos a gastar tempo aqui. Olha só que legal essa última frase, né? Serve tanto para o trabalho missionário lá, como em qualquer outro, né? Precisam de pessoas dispostas a trabalhar, a se dedicar, a realmente participar, né? Fazer o trabalho ali com vontade. Vimos tantas histórias que nos emocionam, né? Ver esse trabalho acontecendo lá na França, né? Lá para a Europa, tipo, é muito importante, muito especial para nós, que oramos pelo avivamento, que oramos pelo trabalho missionário, né? Então fica aí a dica para você que gosta desse assunto, quer ouvir mais histórias, conhecer mais lugares que realizam esse trabalho, você pode ir no próprio canal do YouTube e conhecer o canal deles, né? Que é Povos e Línguas. Eles produziram essa primeira temporada, já tem a segunda, nós estamos passando a primeira ainda, mas lá você pode assistir tudo na íntegra também, ver todo o conteúdo, se inscrever e compartilhar para também ajudar o canal a crescer mais e ser mais relevante também nessa plataforma. E a gente continua agora com tudo nas redes. Uma notícia boa aí, que eu acho que alguns já sentiram, outros talvez, não sei não se você não percebeu, né? Mas a gente tem que falar, né? Olha só, as famílias brasileiras consumiram mais no mês de julho. Mais comida na mesa, é isso mesmo. O consumo nos lares brasileiros encerrou o mês de julho com uma alta de 7,8% em relação ao mês de junho. Os principais motivos, a desaceleração dos preços dos alimentos. E também o mês passado teve 5, né? O mês teve 5 fins de semana, mais tempo livre para ir às compras no supermercado, né? Se a pressão da inflação continuar baixa, o consumo tende a aumentar frente ao crescimento de emprego e dos incentivos injetados na economia. Maior queda dos preços no mês. Esse posto ficou com um produto como tomate, batata, cebola, e depois de estarem, né, um pouco mais caros, né, por estarem também sofrendo os impactos climáticos, que isso também influenciou muito ali no valor final de alguns produtos, como esses citados. Então essa é uma notícia boa aí para a gente, né, perceber, porque quando está mais caro também a gente percebe bem, né? E agora você precisa ver mais. E o que você precisa ver mais? Hoje eu separei um trechinho do programa do Marcos Mello sobre admiração ou idolatria. Então confira aí esse pedacinho que eu separei para você. Mas eu pergunto para você, existe idolatria a homens no meio cristão? Infelizmente sim, Samuel. Essa é uma realidade que nos cerca, né? A gente acha
que a idolatria a homens está muito longe de nós, muito longe da comunidade cristã, né? Até mesmo da teologia reformada. E, de fato, na prática, nós precisamos entender que muitos cristãos vivem nesta prática, né? Nós não estamos isentos deste culto às celebridades, né? Se podemos dizer assim. A gente tem a facilidade de fazer com que evangelistas, líderes, pastores se tornem rapidamente celebridades no nosso meio, né? E aí, de repente, os nossos olhos ficam vislumbrados com tudo aquilo. A gente acha que aquela pessoa realmente está a um patamar acima de todos os outros, e nós olhamos e dizemos, nossa, que grande homem de Deus. Mas a minha reflexão com você nessa tarde é para que nós possamos identificar o que de fato é um sucesso ministerial. Será que o pastor que tem um sucesso ministerial é aquele que é mais conhecido? Será que o pastor que atrai multidões, ele tem algo de mais relevante do que um pastor de uma comunidade local, de uma igreja pequena? Será que o nosso comportamento como cristãos, que somos tão edificados por esses homens de Deus, está correto perante o próprio Deus? Será que nós temos tratado com sabedoria a nossa admiração por estes homens? Eu também quero que a gente reflita se nós estamos honrando os nossos líderes, né? Uma coisa muito certa é que nós podemos admirar homens de Deus, admirar como eles vivem com o Senhor, a sua dedicação ao estudo da palavra, né? É muito bonito ver pastores que derramam suas vidas mesmo no altar de Deus, que gastam tempo no estudo da sã doutrina e que expõem as Escrituras de maneira fiel. Isso é muito bonito de se ver e nós devemos honrá-lo e admirá-lo. Mas qual é o ponto em que essa admiração se torna uma idolatria? Um ídolo a gente pode definir como tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E nós vemos em Gênesis 1, logo no início da nossa Bíblia, qual é a razão da existência, qual é o motivo de você estar vivo, de você estar aí hoje. O nosso motivo de existência é para dar glória a Deus. É isso que Gênesis nos mostra. E com a queda, o homem perdeu isso de vista. O homem passou a não dar glória a Deus e dar glória a outras coisas. E aí que entra a idolatria, né? Com a queda nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos de vista qual é o nosso propósito. E nós temos 5 solas na Reforma Protestante que certamente você conhece, né? O sola fide, sola Escritura, sola Christus, sola gratia, sola Deo Gloria. E se nós pudéssemos aqui definir qual é o sola mais importante, né? Nós poderíamos dizer que é o sola Deo Gloria, glória somente a Deus. É para isso que nós somos criados, é para isso que nós existimos, é para dar glória ao Senhor. Gostou, né? Você pode assistir esse programa todinho, esse bate-papo na íntegra, lá no IPP Play, no canal do YouTube IPP Play, com o nome Admiração ou Idolatria, Teologia Descomplicada. E quem participou nesse dia foi o seminarista Marcos Melo, no dia 10 de junho de 2021. Então fica aí essa dica para você, conhecer ainda mais um conteúdo. E você que tem essas dúvidas, você questiona, esse é um tema, né, que é recorrente na sua vida. Então fica aí essa dica para você ir lá e aprender um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, poder entender alguns temas, ter os recursos bíblicos também, para quando for falar, debater, você tá bem mais aprofundado, né? Isso é muito bom. E a gente segue com o nosso Perguntados de hoje. Pensou, né, que não ia ter? Ah, imagina, a gente sempre tem uma perguntinha nova, porque toda vez que a gente tem uma perguntinha, uma resposta, é uma coisa a mais, né, um conteúdo a mais que a gente aprende. Então se liga ao nosso Perguntados de hoje. Pergunta na tela. O que aconteceu quando Paulo e Silas louvaram na prisão? Opção A.
houve um terremoto na prisão e todas as portas se abriram. Opção B, os soldados pediram para que os dois se calassem. Opção C, os dois foram agredidos por outros prisioneiros. Opção A, B ou C, houve um terremoto e as grades se abriram. Opção B, os soldados pediram para eles ficassem quietos, né? Ou tá bagunçando. Ou opção C, os dois foram agredidos por outros prisioneiros. Qual é a opção correta? Logo mais nós temos essa resposta aqui no Tudo Mais. Nós vamos para o intervalo, mas ainda hoje nós vamos falar como organizar as nossas emoções. E quem participa desse bate-papo é o nosso reverendo Tiago Henrique. Então não saia daí, a gente volta já. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Foi uma alegria bom, ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus, eu vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa, que eu tomar banho, né? A barracha tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa, a água que aqui nós não tem, o período da seca aqui nós sofremos bastante sem água e foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. Falar de dar agradecimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre de cavar o poço aqui. Fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Meu nome é Mirella Zaccanini, sou a criadora do espetáculo musical de Gênesis Apocalipse. Sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, em parceria com a IPP-TV, a Editora Zion e o Estúdio da Bela Vista, estamos fundando a Academia Cristã de Artes. Vamos propagar o Evangelho de Cristo através do teatro, do cinema, da televisão, da música e muitas outras formas. A arte foi criada por Deus e, através dessa ferramenta tão rica e bela, o nome do nosso Senhor deve ser glorificado. Se o seu chamado está na arte, o seu lugar é aqui. Entre no nosso site
emisaca.com.br. As turmas já estão abertas para o curso preparatório de atuação. E em dezembro teremos as audições. Membros de todas as igrejas têm desconto especial. E se trouxer um amigo não crente, o desconto dobra. Venha fazer parte deste grande espetáculo. Vamos juntos levar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Não limite o nosso Deus. Estamos de volta com Tudo Mais e que bom que você está ligadinho aqui acompanhando a nossa programação. Mando um beijo especial para Maria da Paz, a Liduína, Marinete, a Maria das Graças, nosso querido Vilmar Hugo, que está dando um bom dia, povo abençoado, que possamos dedicar mais esta semana para a honra e a glória do Senhor. Temos mais participações também, a Marinalva está aqui, a Cleude Rocha, bom dia Tainá e a todos do Tudo Mais, Deus nos abençoe, diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Loventura, a Lídia Maria também está aqui participando, Igreja Presbiteriana, Aliança Eterna de Belo Horizonte, muito bom ter você aqui, Patrícia Vieira, dando um recado muito importante, beba água, a gente tem que beber água mesmo, a gente tem que se hidratar, e aqui temos muitas pessoas participando, deixando a resposta do nosso Perguntados de hoje, mas ainda dá tempo de você também deixar aqui a sua resposta. Né? O que aconteceu quando Paulo e Silas ali, eles começaram a orar lá na prisão? Me fala, hein? Comente aqui no nosso chat, ainda dá tempo. Mas agora a gente segue falando deles, né? Da Quali Vinil Tintas, essa empresa que é parceira aqui da IPP-TV e tem feito diferença na vida de muitos clientes, na vida de muita gente. Você que está precisando aí de um produto de qualidade, uma tinta de qualidade, você quer mudar o ambiente onde você está, pode contar com eles. Quer mais informações? Quer trocar uma ideia? Saber como que é, preços, descontos ou como que é o atendimento? Acesse o site qualivinil.com.br. Lá você tem a opção de enviar uma mensagem, de conversar e eles vão continuar esse atendimento. Já sabe, né? Inspire-se, transforme-se. Use Quali Vinil. E a gente segue com a nossa querida Luísa Carniel. Exatamente, você estava sentindo falta desse momento, né? Tá aí conversando com algum amigo, com alguém um pouco mais jovem normalmente, né? Normalmente acontece assim, mas não é regra, viu? E aí você ouviu uma expressão, uma gíria diferente e você pensa, o que quer dizer isso? O que significa? O que ela quis falar? Bem, algumas vezes eu tenho que perguntar o que é que você disse, porque eu não sei. Agora é hora da gente ficar por dentro das gírias com a Luísa Carniel. Ela vai mandar a pergunta e nós vamos tentar adivinhar aqui. Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. A expressão de hoje é a cara nem treme. E aí, você de casa sabe o que essa expressão significa? E você, Tainá? Então, vou deixar um tempinho para você me dizer o que você acha que isso significa. Meu Deus, a cara nem treme. Eu acho que quer dizer quando a pessoa já não tem vergonha, quando a pessoa já está acostumada, já mente descaradamente, a pessoa está ali tipo, eu nem me abalo mais com isso nem me afeta mais, eu falo o que eu penso, sei lá. A cara nem treme, acho que quando a pessoa não tem vergonha, que ela mantém plena ali, com o rostinho. Falou, disse e aguarda o retorno ali de forma como se nada fosse abalar. Será que é isso? Vai lá, Luísa, nos conte o que é a cara nem treme. Bom, a expressão a cara nem treme quer dizer que quando uma pessoa faz alguma coisa errada, ela assim nem transparece isso. Então, por exemplo, quando fulana mente, a cara nem treme. Tipo, ela sempre faz isso e é algo natural pra ela. Ela nem fica nervosa por estar tendo essa atitude. Você sabia disso, Tainá? E você aí de casa, coloca aqui nos comentários que eu quero ver. Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Uma palavrinha aí, a cara nem treme. Olha, mas nós cristãos não podemos ficar assim não, viu? O pecado tem que incomodar a gente, viu? A mentira tem que nos
incomodar muito a ponto da gente não querer mais fazer isso. Então, essa cara nem treme, ó, não pode fazer parte da gente não, hein? Já começa a orar aí para que Deus incomode, revele aquilo que está ali, ó, obscuro no nosso coração, para que as mudanças aconteçam, viu? Mas muito bem, essa eu imaginei, deu para imaginar, viu? Saber, eu não tinha escutado ainda não. Muito bem, e a gente continua agora com o nosso querido parceiro, nossa editora Ezion, a nossa editora missionária, ela que tem livros ótimos, com dicas ótimas, sempre um conteúdo novo e sempre com lançamentos. Ontem nós tivemos o lançamento do novo livro do reverendo Hernandes Dias Lopes na igreja. Teve um momento ali de autógrafo, né, ele podia assinar, tirar foto, conversar com algumas pessoas que já o acompanham, né, já são leitores assíduos dele, então foi um momento muito especial mesmo, que é o manual prático para a vida. Eu acho que é esse o tema agora, acho que é esse mesmo o livro. E aí, esse foi o livro que foi lançado ontem, do reverendo Hernandes, e você pode adquiri-lo no site da editora Ezion. Então, logo mais você vai acompanhar no Notícias do Bem também, durante essa semana, saber como foi esse momento. Mas agora, a nossa dica é outra. A dica que eu quero dar para você é um livro muito especial, que também é novo, chegou agora e está vendendo muito bem, que é Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. E você pode adquirir esse livro, não só esse, mas tantos outros, no site editorezion.com.br. Temos todos os dados, informações também que ficam aqui no fundo da tela, porque às vezes você quer mandar algum e-mail, você quer conversar com eles, quer mandar um WhatsApp, você também pode mandar para editorezion.com.br, né? O atendimento @editorezion.com.br e o telefone é o 011 98207-3072. Você também pode mandar um WhatsApp para eles e tirar todas as dúvidas. De distância, localização, se tem uma pesquisa. Tudo você pode fazer pelo site, mas também você tem esses caminhos também que te facilitam, tá bom? E agora é o momento da nossa resposta. Nós falamos hoje, nós tivemos o nosso Perguntados de hoje, eu vi que muita gente interagiu, mas agora nós vamos para a nossa resposta. Muito bem, perguntinha na tela. O que aconteceu quando Paulo e Silas louvavam na prisão? Opção A, houve um terremoto na prisão e todas as portas se abriram? Opção B, os soldados pediram para que os dois se calassem? Opção C, os dois foram agredidos pelos outros prisioneiros. Qual opção está correta? Calma, que eu vou ler aqui com vocês. Peraí, travou. Peraí, vamos lá. Vamos ver quem participou. Tripans colocou opção A. Sueli, opção A. Ela colocou a Sueli de Embu das Artes, do pastor Adilson. A paz, amado. Um beijo. Muito bom, Sueli. A Mariângela, Graça e Paz, opção A. Cleude, opção A. Jaci, bom dia, Tainá e equipe do Tudo Mais. Opção A. O Lucas Mateus, dando um bom dia diretamente de Pernambuco.
E o Felipe Lopes colocou opção A. Deixa eu ver se tem mais no outro canal. Peraí, na outra live. Tem sim. A Lise, um beijo, querida. Ela que apresenta o programa Maternidade na Real aqui na IPP TV. Também participou e colocou resposta A. A Sirlene, ela tinha pedido para repetir, ela colocou aqui, ó, opção A. Muito bom, que legal, gente. Nossa, hoje foi unânime, né? Deixa eu ver se tem mais uma. A Luísa também colocou opção A. Resposta na telinha. Opção A, gente. Houve um terremoto na prisão e todas as portas se abriram. Referência bíblica, Atos 16, versículo 25 ao 26. Então, você pode ir lá agora, aproveitar nesse intervalinho e já aproveitar e fazer a sua leitura para relembrar esse momento, né? Para também ter esse momento de devocional, né? De comunhão ali para poder ver a palavra. E a gente vai para o intervalo, mas o intervalo é muito rápido, então não saia daí. E agora nós vamos voltar com o nosso pastor Tiago Henrique, falando sobre como organizar as nossas emoções. Esse é um tema muito pertinente, que direto, né, a gente tá ali, fica triste, fica alegre, fica eufórico. Nós temos um misto de sentimentos, de emoções, e como lidar com ela? Bem, vai ser o nosso bate-papo de hoje. Então não saia daí, porque a gente volta muito rápido. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então, nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio. Toda quinta às 2h30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico, temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Que a IPP TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP TV, levando o Evangelho a todos os povos. Estamos de volta e aqui a gente já revela o nosso convidado de hoje. Estamos aqui com o pastor Tiago Henrique. Pastor, obrigada por participar, por nos ajudar, né, nesse tema que nós vamos falar agora, né, como organizar as nossas emoções. É um desafio muitas vezes ou não? Coisa simples.
bom dia para você que está nos assistindo, bom dia, Tainá. Não é uma coisa tão simples organizar as emoções, né? Acho que nós lidamos com ela todos os dias, né? Tem dia que a gente lida mais, lida menos, mas a gente sempre é movido, né? O próprio conceito da palavra né, em latim, que é mover, as emoções nos movem a alguma coisa. Então, que tema importante, né? Com certeza você está assistindo esse programa e está tendo algum tipo de sentimento e algum tipo de emoção. Isso é verdade. É normal nós encontrarmos pessoas que às vezes fogem, ignoram sentimentos total, né? Tipo, não demonstram ali, ou aqueles que se entregam, né? Que parece que estão ali vivendo aquela dor ali e tá sempre sentindo muito de forma profunda, ou seja, alegria, ou seja, tristeza. E tem também aqueles que a gente fala, gente, como é que pode? Lida tão bem, né? Parece que não tem nenhuma emoção ali, né? Nós temos todos esses perfis, né? E é muito interessante a gente entender isso, né? E claro, é mais interessante ainda quando a gente sabe, descobre, né? Quando a gente explora a palavra de Deus, a Bíblia, e vê que tá tudo ali, né? Ali fala muito sobre isso, né? Ali nos conduzem a formas de como lidar com isso, né, pastor? E eu começo com essa pergunta. Lá em Gênesis, quando fala, né? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, as emoções, os sentimentos também foram inseridos em nós, né? Exatamente. Entender. Hoje nós temos algumas teorias que falam a respeito das emoções, né? O que são as emoções? E aí nós temos aí uma visão mais platônica que coloca a ideia de que todas as emoções nós sentimos ou elas vêm do corpo, né? Biologicamente, quer dizer, são ali funções químicas que faz a gente sentir o que a gente sente. Aí você tem também uma outra teoria que vai para o lado completamente oposto, que é simplesmente a cognitividade das emoções, que é aquela frase que as pessoas dizem, né? Pense certo, sinta certo, né? Como se fosse 2 mais 2, 4, deu tudo certo, acabou, mas não é bem assim, a gente vai falar daqui a pouco. Então nós temos basicamente, né, duas teorias, tem mais, a gente pode falar depois sobre isso, ou acho que nem dá tempo de falar tudo, mas uma é mais platônica, né, que é a ideia de as emoções simplesmente são a partir do corpo, né? E outro lado é cognitiva, quer dizer, o que eu penso resulta no que eu sinto. Mas quando a gente vai para a Escritura, Tainá citou muito bem Gênesis 1:27, que fala, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o que é essa imagem e semelhança de Deus, né? Conforme a sua imagem e semelhança. São atributos que Deus, atributos divinos comunicados, né, ao ser humano, que foi criado à imagem, e uma questão desse atributo é a capacidade, né, de sentir. E é interessante que quando a gente vai para Gênesis, né, nas próprias palavras de Adão, as primeiras palavras dele envolvem sentimento, né? Quando ele vê Eva, por exemplo, tem lá, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, é um poema que traz o sentimento, isso antes da queda. Então ele tem, né, esse tipo de sentimento. Então, os nossos sentimentos, nós sentimos porque Deus nos dotou com a capacidade de sentir, nos projetou para fazer isso. Para amar o que Ele ama, para odiar o que Ele odeia, né, para sentir tristeza, para sentir alegria. Então, Deus projetou a gente para isso. Então, nós vemos na própria Escritura que Deus expressa emoções, né? Nós vemos Deus expressar ira, alegria, tristeza, ciúmes, né? Deus tem ciúmes do seu povo, a gente falou uma vez aí sobre ciúmes, e Jesus também expressa emoções, né? De uma forma pura, de uma forma santa, mas então nós podemos entender que Deus nos projetou para isso, para que nós possamos então nos comunicar, né, sentir coisas diante de um mundo que nós vivemos. Dentro de uma categoria do aconselhamento, nós chamamos isso de teologia da experiência humana. Quer dizer, nós não somos simplesmente robôs nesse mundo, mas a gente sente, a gente, né, vive aqui, e até quando a gente fala no aconselhamento, você aconselha a pessoa de forma unificada, tudo que ela é, tanto no seu corpo, quanto na sua alma, / espírito, / mente, / coração, né, que são a mesma coisa. Então a gente tem esse envolvimento completo. Então, ir para um lado, né, dizendo assim, não, as emoções são só cognitivas, isso não é algo bíblico, e ir para outro lado, dizendo que as emoções não é somente biológico, né, ou seja, somente funções químicas, também não é bíblico, até porque Deus é espírito, ele sente emoções, ele não tem um corpo para sentir emoções. É verdade. Então... então a gente encontra esses pontos mesmo que tem que ser o equilíbrio ali, Exatamente. né, pastor? Agora você falou uma coisa muito legal, né? Quando você fala que Cristo também, ele viveu as suas emoções de forma muito pura,
Nós temos uma passagem que eu até queria citar, porque logo mais a gente já vai aprofundar ainda mais, assim, mas quando Cristo chorou ali, quando viu Lázaro, né? Ele chegou no momento ali, vê seu amigo, vendo tudo aquilo, ele sabendo o que ele iria executar, mas ele chorou, ele demonstrou seus sentimentos ali, né? É a escolha do Cristo em sentir a dor do outro. É uma escolha, ele teve uma escolha emocional, né? Como você bem disse, Tainá, ele ia ressuscitar Lázaro, né? Então, assim, pessoal, calma, tá tudo sob controle. Lázaro, sai para fora, Lázaro sai, alegria total. Mas quando ele vê a dor do outro, quando ele vê o sentimento de choro, de luto dos judeus, né? Daquela família de Marta e de Maria, ele escolhe ter, né, uma identificação emocional com elas. Ele faz o que? O Senhor chora. O Senhor demonstra sentimento, né? Tanto que João 11 fala, né? Jesus chorou, que é o menor versículo. E aí, então, a gente tem a perspectiva de que mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, né, sendo Deus e sendo completamente Deus, totalmente homem, ele também escolhe sentir emoção, né? Ele escolhe se identificar emocionalmente com aquela família que estava sofrendo por causa do luto. Então, isso mostra a beleza das emoções, né? Quer dizer, imagina você olhar para Cristo, né, entendendo quem Ele é, elas sabiam, né, e ver o Senhor chorando pela causa delas. Então isso é uma identificação emocional muito intensa, né? E aí entra nessa parte também, né, dos fatores, né, uma das importâncias das emoções nas nossas vidas, que é essa questão do conectar, né? Exatamente. É o nós conectarmos ao outro, a dor do outro, a alegria do outro. E muitas vezes, e sempre, né, isso acontece de uma forma instintiva, né? É algo natural da gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora, né, pastor? Eu vou contar um exemplo prático, Claro. assim. Eu lembro que uma vez, Tainá, quando eu fui tirar a carteira, alguns anos atrás... Ontem. Foi ontem à tarde. Mas eu fui tirar a carteira de motorista e tinha 2 pessoas comigo tirando. Foram uns 3 no mesmo carro para fazer a prova. É tenso isso, né? Então nós fizemos aquela baliza lá, que se você tirou a carteira já sabe que isso funciona, né? Como faz. Estacionamos e tal. Os 2 foram mais ou menos, eu passei, né, assim. E aí nós fomos sair na rua para dirigir. Aí o que acontece? Eu fui o último. Aí o que acontece? Tinha um rapaz, ele não conseguiu sair do lugar, ele foi reprovado. Só que ele foi reprovado, mas a pessoa que estava fazendo a prova não liberou a pessoa para ir embora. Ela ficou no carro fazendo a prova com a gente. Enfim, não sei como é que esse processo funciona naquele momento. Aí tinha uma menina, né, uma moça, que ela também foi reprovada. Primeiro que eu fiquei tenso, porque eu falei, vou ser reprovado, né? A gente já fica em posição natural. E aí o que acontece? Eu fiz, né? E pela graça de Deus eu passei. E quando nós todos, né, nós 4 descemos do carro, eu, o instrutor e mais 2, nós descemos o carro, meu telefone tocou. E a menina estava chorando, né? O menino bem. Luana me ligou e falou assim: "Você passou?" Eu queria falar: "Passei! Eu estou muito feliz." Eu falei: "Passei." E desliguei o telefone. Ela falou: "Aconteceu alguma coisa com o Thiago." Por quê? Né? O que aconteceu? Eu vi aquelas pessoas assim, chorando, né? Porque é triste, a pessoa pagou, passou. Então eu falei assim, gente, eu não consegui. Eu estava feliz, né? Mas eu não consegui dizer assim, passei, graças a Deus, agora eu vou ter carteira e tal. O que aconteceu? Eu tive, né? Então, aquilo que você disse, as nossas emoções, né? Deus também nos deu a capacidade de comunicar. Então, assim, se eu chego para você e pergunto assim, Tainá, como é que você está? Você fala assim, tô bem, pastor. Só que a Bíblia diz que o coração é responsável por, né, trazer alegria ou não do rosto. Então, assim, a emoção serve para que eu me conecte ao outro, para que eu entenda o que o outro está sentindo. Quando a Bíblia diz, né, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, na verdade, isso é uma conexão que a gente tem. Então não tem como você ficar super feliz do lado de alguém e a outra pessoa chorando. Quer dizer, isso não é uma conexão. Você está muito feliz para ficar ali do lado daquela pessoa, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um velório, né, a pessoa está lidando com luto, a gente logo quer chegar e falar assim, o que eu faço para deixar essa pessoa feliz nesse momento de luto, né? Não, aquele momento é um momento de tristeza, um momento de choro, a gente tem que chorar junto. Né? Então isso é importante. E também as emoções servem tanto para comunicar valores, para fazer com que a gente se relacione com pessoas. Né? Romanos 12:9 fala amar sem hipocrisia, quer dizer, realmente colocar para fora o tipo de sentimento que existe ali, e também nos leva a motivar, quer dizer, como que eu amo, né, como que eu ajudo outra pessoa pela motivação que o Senhor tem me dado em amar pessoas, né?
Muito bom. E ainda pegando essa linha do amor, pastor, a Bíblia fala muito assim, amar mais a Deus do que qualquer outra coisa, né? E quando a gente vai por essa ideia, né? A gente já entende. Então eu vou amar mais a Deus do que o pastor Tiago. Eu vou amar mais a Deus do que o meu marido. Mas como é que a gente faz uma leitura correta desse versículo, entendendo que nós nos relacionamos, nós cuidamos um do outro, nós nos importamos com o outro. Sim. Como é que a gente equilibra esse sentimento dentro de nós? Antes de responder essa pergunta, eu lembrei de uma coisa que eu quero falar. Fala, Tá bom? pode falar. Você usou na sua frase antes a palavra como é que é? Instintivamente, né? Difícil falar essa palavra. Instintiva. Isso, né? Instinto. Instinto. Né? Nós fomos dotados por Deus para ter sentimentos. Então é algo nato em nós, né? Só que aí, depois de Gênesis 3, o negócio bagunçou porque entrou o pecado no mundo. Criação, queda, né? E a redenção. Então, queda, né? O que nós temos aqui? Agora nós temos uma dificuldade de expressar as nossas emoções de uma forma correta e muitas vezes ela se torna pecaminosa. Então, quando você fala assim, é instinto, né, se conectar e tal, isso é nato em nós, porque Deus nos criou, só que não é mais assim natural. Por quê? Porque eu preciso fazer um esforço para amar o outro, porque a tendência é me amar mais. Eu preciso, né, fazer um esforço e seguir as escrituras, né? Então, quando a gente pensa em algo instinto, né, principalmente usado na teoria hoje, é algo que não é natural, é normal alguém amar, né? Na verdade, não é. É natural porque é criação e tal, mas existe aquela ideia agora que eu tenho que aprender a amar. Por isso que o texto bíblico, Paulo escreve sempre para a igreja dizendo, olha, ame um ao outro. Tanto que Paulo corrige, né, aliás, Jesus corrige a igreja de Éfeso em Apocalipse, dizendo assim, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Perdão, o primeiro amor não era tanto a devoção ali, mas era o amor pelo outro. Porque Paulo elogia Éfeso pelo amor cristão, e agora, depois de alguns anos, Jesus vem e fala assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Então, a ideia, quer dizer, quando eu penso em algo instintivo, eu penso em algo que eu faço muitas vezes sem consciência, porque é natural. Deveria ser assim antes da queda, mas ainda assim existe uma racionalidade por trás disso, né? Quer dizer, eu amo, quer dizer, as minhas emoções não são desconectadas nem da minha razão e nem daquilo que eu considero como mais importante na minha vida. Por isso que as escrituras nos ensinam a amar o próximo como nós os amamos. Não existe um princípio bíblico para que eu me ame, mas para que eu ame o próximo, porque a tendência natural é que eu me ame. Já é nosso isso. Já é natural. Então, bem colocado. Então é interessante a gente pensar nesse aspecto de que Deus nos criou para amar, mas nós falhamos em amar pessoas. Deus nos criou para sentir tristeza, mas nós falhamos em sentir tristeza porque nós vivemos numa cultura hoje que despreza a tristeza como algo simplesmente ruim. Essa é a dificuldade dos sentimentos, né? Quando a pessoa está triste, já é um péssimo sinal, né? O outro não quer ficar perto. Exatamente. Você tem que ficar mais feliz. Tá? Se eu chegar e ver você triste, eu falo assim, Tainá, você está triste? Não, Tainá, me conta o que aconteceu. Sabe, parece que sentir tristeza é uma coisa... Não, você não pode sentir tristeza, porque, né, crente não fica triste. Quem disse? O próprio Cristo ficou triste. Então, assim, talvez... E Paulo fala também em Coríntios que a tristeza nos leva a arrependimento. Talvez essa tristeza é necessária para Tainá. Eu não tenho que chegar e alegrá-la. Eu tenho que dizer, Tainá, sonde o seu coração e veja que se você precisa confessar um pecado, se você precisa tratar alguma coisa, olhe para o seu coração. E não simplesmente dizer, não, tá tudo bem, você tem que ser feliz porque Deus está no controle. O fato de Deus estar no controle não inibe o fato de que eu sinta tristeza. Exatamente. Né? Então, esse é um problema equivocado, né? Uma visão equivocada que a gente tem das emoções. É claro que elas podem ser desordenadas, quer dizer, eu posso sentir alegria por alguém perder o emprego. Não é verdade? Acontece. Exatamente, eu posso ficar feliz porque, tá vendo, aquela pessoa se deu mal, que bom, porque agora é minha oportunidade. Eu posso sentir tristeza por uma coisa que não devo sentir tristeza, porque aquilo foi tirado, talvez, né, de mim, por causa do meu coração idólatra, mas aquilo é o correto. Então, quando extrapola o processo, obviamente eu peco com relação a isso, porque isso nasce do coração. Mas percebe que a gente precisa de Cristo para ordenar as nossas emoções. Tudo, gente. Olha, é isso que eu achei interessante, pastor, essa colocação, né? Todas as emoções, ela tem um propósito na nossa vida. Sim. E a gente tem que olhar com olhos bons, mas entender que existe uma desordem por conta do pecado.
E por isso que, às vezes, ela se manifesta de uma forma, às vezes, um pouco a mais ou um pouco a menos. Exatamente. E, às vezes, em momentos não oportunos, né? Exatamente. Que não deveria. Tem momentos que não é pra você sentir alegria, tem momentos que não é pra você sentir, né? E aí, a gente tem que refletir muito nisso, viu? Pensar bem. Ó, quando falamos em mudança, né? Tem que mudar esse equilíbrio, tá? De mais, tá de menos. Aí, a gente tem que passar para pensar nessa mudança como uma mudança das minhas emoções, eu tenho um controle sobre elas, ou uma mudança do meu coração. A Bíblia fala muito do coração, nessa Exatamente. transformação. A mudança tem que começar onde, pastor? Exatamente. Quando eu penso em amar a Deus, que foi anterior, só para não deixar você sem resposta, né? Mas quando a gente pensa em amar a Deus, né, sobre todas as coisas, é em que Ele seja o centro de toda a minha adoração. Então, quem eu mais temo, quem eu mais amo, né, e quem eu mais adoro. Esse é o meu Deus, esse é o Senhor. Então, o meu amor correto às pessoas vão ser no nível em que eu amo corretamente a Deus. Porque se eu amo a Deus corretamente, eu vou amar o meu filho corretamente. E o que é amá-lo corretamente? Ele não vai ser o meu ídolo. Então eu vou corrigi-lo quando precisa. Então o que é amar mais pessoas do que Deus? Quando eu preciso ter uma atitude, né, vamos pegar filhos, por exemplo, uma correção, ou então, né, algo material, quer dizer, eu busco muito mais aquilo, eu sofro muito mais, né, porque eu identifico aquilo como razão da minha vida, como razão da minha alegria. Então, quando eu coloco a minha alegria principal em qualquer coisa que não seja Deus, a confiança, eu estou amando mais aquilo, aquela coisa, aquela pessoa do que o próprio Deus. E Deus diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. E somente assim eu vou poder amar corretamente as pessoas, né? E quando a gente fala em mudança, a matemática não é tão simples, né? Você pega uma questão cognitiva, por exemplo, né? Hoje você pega uma questão, pense certo e sinta certo. Né? Não é 2 mais 2, 4, tão simplesmente, né, tão fácil assim. Mas então, vamos acertar as emoções com questão química. Também não é assim. Tem pessoas que tomam remédio e ainda ficam se sentindo mal. Né? Então, no aconselhamento a gente vê isso. Né? Então, veja bem, isso mostra que tanto o norte quanto o sul, né, no seu extremo, estão completamente equivocados. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente tem que ver que não é só uma mudança de sentimento, porque pode ser que eu sinta tristeza hoje, mas ainda assim, talvez eu vá sentir tristeza. Mas eu luto então para ficar feliz? Não, eu vou sentir a tristeza, mas ainda assim eu vou poder fazer aquilo que honra a Deus. Vamos pegar um exemplo de Paulo e Silas na prisão quando eles são açoitados. Eles estão sofrendo, eles estão, né, passando por um processo, mas o que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Então percebe que o sentimento em si não determinou ali a forma que eles iam responder. Eles estavam tristes, talvez, né, com relação a isso, mas o fato de eles estarem naquela situação não os impediu de louvar a Deus. E tem uma coisa interessante, o nosso pensamento tem que ser, muito mais do que mudar as emoções, né, eu tenho que pensar o seguinte, como que essa emoção, nesse momento, glorifica a Deus? Ainda que eu sinta tristeza hoje, mas eu vou parar minha vida porque eu senti tristeza? Eu vou parar de adorar, de fazer o devocional, de exercer a minha função como pai, como pastor, como marido. Então, é importante nós entendermos que essa mudança envolve também mudança de emoções, mas principalmente envolve o fato de que eu esteja, né, com o meu coração e com a minha vida, entendendo que, apesar das emoções desagradáveis, eu ainda devo glorificar a Deus, mesmo em meio a situações conflitantes para a minha vida. Então, eu sondo muito mais o meu coração do que as minhas emoções em si. Né? Então isso é interessante, porque muitas pessoas lutam de forma idólatra para se sentir bem. Então, eu preciso me sentir bem, que é a idolatria do nosso tempo hoje, né? Por isso o grande nível, né, de crescimento de pessoas tomando remédio, né? Porque existe uma idolatria pelo se sentir bem. Mas nem sempre se sentir de forma desagradável é ruim. E na maioria das vezes não é ruim. É uma forma que Deus também nos leva para mais perto dele. Jonas é um exemplo clássico. Ele não estava se sentindo bem para pregar. Ele não queria, né? Mas ele não queria. Ele fala, eu não queria, porque o Senhor ia salvar esse povo mesmo. Eu sabia que o Senhor ia fazer, porque eu não queria. Mas ele foi, né, Deus o corrigiu, ele foi e ele pregou. Ele pregou. Isso. Elias se sentindo com medo, mal, né? Deus chega para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Ele cuida do seu profeta.
Então, há horas que Deus vai dizer assim, Cristo, chora, vou sentir o que você sente, eu vou chorar com você aqui. Ok, né? Então vamos chorar juntos aqui, vamos sentir. Há horas que Deus vai falar assim, Tiago, o que você está fazendo aqui ainda chorando? Mas eu quero me sentir bem para fazer tal coisa. Não, Tiago, vai lá e faz, ainda que você não esteja se sentindo bem. Você pode fazer, com a força no Senhor. Então isso é uma coisa importante para avaliar na nossa vida. Muito bem. De fato, nós somos bombardeados pelo mundo de propagandas, na própria escola, na família. Essa questão da autoestima elevada, da gente estar respondendo com alegria sempre. E cobrados quando a gente está mais serinho ali. Tá tudo bem? Foi essa cara. Então, é uma coisa que até ofende, né? A pessoa fica até constrangida. E eu acho que a gente trazer essa reflexão, trazer esse ponto, para mim, a chave disso tudo é entender que estar triste, o chorar, faz parte do nosso processo aqui nessa terra. Exatamente, né? E isso não está querendo dizer o quão bem eu esteja com Cristo, adorando ou não, mesmo sofrendo. Eu posso fazer tudo isso mesmo com o sentimento abatido, muitas vezes, né? Exatamente. Os meus sentimentos não podem me fazer pecar contra Deus. Exatamente. Meu corpo não pode me fazer pecar contra Deus, né? Uhum. Então assim, eu não estou me sentindo bem hoje. Ok, mas eu vou fazer aquilo que é minha responsabilidade, porque o Senhor tem me chamado. E Deus vai mudando meu coração. Ele vai me dando graça para que eu possa... Eu sempre, né, eu cheguei a uma conclusão na minha vida, né, que Deus perturba a nossa alma, porque Ele quer que a gente busque mais. Então tem dia que você acorda e você fala, por que eu tô assim? Né? Ok, deixa eu avaliar meu coração, preciso confessar algum pecado? Não. Né? Quer dizer, tem que confessar pecado, mas eu estou vivendo num pecado tão grave que eu preciso confessar. Não, ok. Eu preciso pedir perdão para minha esposa? Não, tá tudo ok. Assim, Senhor, sonde o meu coração, vê se há algum caminho mal, né? Me guie e tal. Senhor, eu pedi perdão, tá, mas ok, eu estou perturbando a sua alma para que você me busque mais intensamente. Eu entendo que Deus sempre faz isso com a gente, né? Uhum. Ele faz, e é interessante, né? O Salmo 4 fala assim, por exemplo, Davi diz assim, o Senhor me trouxe alívio na angústia. Ele estava na angústia e ele foi aliviado na angústia. Deus não tira ele da angústia. Deus alivia ele durante a angústia dele. Então isso mostra que o alvo nem sempre é se sentir bem, mas é responder bem a palavra de Deus e adorar. Aí a gente entra naquela questão, como eu amo a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando eu sou tentado e provado a ter as minhas emoções à flor da pele, enfim, e aí então viver pelas emoções não é uma boa coisa, ou só por elas, né? Por isso então que amar a Deus é o meu desafio nisso, né? Eu não estou me sentindo como eu gostaria, mas ainda assim eu vou fazer aquilo que é a vontade do Senhor, porque isso glorifica o meu Deus. Muito bom, pastor. Você que participou, gostou. A Kátia Furtado colocou, bom dia, Tainá, pastor Tiago Henrique, Deus abençoe, que tema excelente, esse programa é excelente, parabéns. O Matheus também está aqui participando. Nós nos baseamos, fizemos uma leitura, o pastor já concluiu, eu estou aqui ainda no meu processo, vou concluir, mas não estou triste por isso, porque... Você tá triste agora? Tô. Tudo bem. Eu estou triste, mas vou permanecer, que é esse livro, Organize Suas Emoções, dos escritores Alasdair Groves, né? Isso. E o Winston Smith. Smith, exatamente. São dois autores, dois conselheiros bíblicos do CCF, né, de uma instituição americana de aconselhamento, e é um dos poucos livros em português com uma visão da teologia reformada sobre o homem, sobre as emoções, tá? Muito importante, e uma visão muito equilibrada e muito bíblica sobre como lidar com as emoções. Então eles não vão nem tanto para o sul, nem tanto para o norte, né? Mas eles têm uma visão equilibrada sobre, biblicamente, como lidar com as emoções. Então vale muito a pena você adquirir esse livro. Gente, esse livro é especial e a minha dica é que esteja preparado, né? Porque ele fala muito mesmo com a gente, né? Mexe com os nossos emoções. A gente tem altas emoções lendo o livro. A gente tem. Mas é muito especial mesmo, por isso que eu acho que foi relevante, né, a gente trazê-lo aqui, trazer esse tema para você que está aqui sempre nos acompanhando. E nós sabemos, né, que ninguém está livre, né, das emoções, né? Exatamente. Não existe pessoa que fala assim, aquele sente mais, sente menos. Todo mundo tem uma dinâmica emocional junto com, né, tudo que é do seu próprio coração.
E cada um manifesta a sua forma, a sua maneira. Que é importante também, aí ó, traz esse tema também para o Bem Casados, pastor, né? Que como lidar com as emoções, né? Casados, né? Porque é desafiador ali, né? A resposta de um e o outro, fases, momentos, como passar juntos. E aqui cito alguns exemplos bem legais também, né? Exatamente. São pessoas, histórias, né? Que vão contando um pouquinho de alguma experiência, de algum fato, que às vezes a gente se identifica, viu, gente? E é interessante que esse livro, a primeira parte dele é fundamento, né? Ele fundamenta biblicamente e teologicamente o que são emoções, e a segunda parte são assuntos específicos, como ira, como preocupação. Então ele foca, né, ele tem dois grupos, aí, duas partes, que é muito legal. Então, além de você entender a teoria bíblica, né, a posição bíblica sobre emoções, você vai para uma segunda parte, que é a prática. Como que eu lido com a minha ira, como que eu lido com a minha ansiedade. Então ele é muito bom, esse livro. A gente pode fazer a parte 2, né? Da Pode forma fazer a parte prática. 2, quem sabe, né? Eu vou chegar lá na parte 2. A principal do livro, e a gente compartilha aqui com vocês. Gostou da ideia? Então deixa aqui no WhatsApp, ó, deixa aqui no chat. Manda no WhatsApp também da IPP, aqui pra gente como sugestão. Marcos Alvarenga também está aqui com a gente, compartilhando, também participando, a Sheila Cristina. Muito bom ter vocês aqui nesse momento. Esse conteúdo é todo feito para vocês mesmo, né? Para vocês meditarem, pensarem, né? E auxiliar também nesse nosso processo, né, de santificação, nesse nosso processo de vida que é constante. Exatamente. Deus é o Senhor das nossas emoções também. Isso é importante a gente entender, né? Amém. Amém. Pastor, muito obrigada pela participação, obrigada por nos trazer esse tema de uma forma assim tão clara, né, tão fácil para a gente entender e também dar o próximo passo, né, que é orar. Orar e mudança, né? Trazer a mudança. Eu agradeço, muito bom estar aqui com você, estar aqui com vocês também que estão nos assistindo, que Deus nos dê a graça de termos emoções que glorifiquem o nome dele, né? Amém. Obrigada, pastor. Eu agradeço. E obrigada a você. Fiquem todos com Deus e até amanhã, então, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau.